Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Bom, esse mês de setembro de 2023 foi um ano emblemático pra gente que gosta de jogos de tiro, né? FPS, para ser mais exato. Chegou ao fim aí a nossa querida e amada franquia de CS, né? Counter-Strike CSGO, que é uma franquia que, se a gente for levar em conta lá desde a época do Half-Life em diante, né? A gente pode colocar que o lançamento oficial do Counter-Strike foi em 1999, embora algumas pessoas digam que foi em 2000. Diga-se 2000, né? Então tem aí o quê? 23 anos de lançamento. Já era um jogo realmente que precisava passar por uma reformulação e tudo mais. Eu acho que o próprio CS tem visto cada dia mais os números do Call of Duty crescendo, né? Essa garotada, essa molecada que joga Call of Duty gosta disso, gosta dessa coisa de skin. A gente tá vivendo uma outra época. Na nossa época de garoto, de jovem, os jogos tinham uma outra didática, uma outra pegada. A gente meio que não ligava muito. Talvez porque não tinha, né? Mas a gente não ligava muito pra questão de skin e tal. A gente montava o esquadrão, ia todo mundo pra dentro, trocação de tiro, papai, não tinha esse negócio. Hoje em dia, os jogos estão mais esteticamente mais evoluídos, mas ao mesmo tempo mais lapidados e tudo mais. Então a gente vê isso no Call of Duty, principalmente no mobile, né? Eu não jogo muito em PC, em outras plataformas. Não jogo muito, não jogo. Mas no mobile tem muito isso, né? Eu até reclamo que toda vez que eu entro no Call of Duty no mobile pra jogar, tem um patch lá de quase 300 mega todo dia, praticamente todo dia, né? Todo dia tem atualização, nem sempre é pesada desse jeito, mas todo dia é 10 mega, é 15 mega, e às vezes um pack aí de 300, 400 mega. E quando a gente vai ver, pouquíssima coisa é relativa à arma ou alguma coisa do jogo, mapa e tal. Geralmente é skin, é cabelo, é roupa, é pendurucalho pra arma, né? Mas é a realidade atual, a molecada gosta disso, a garotada do TikTok, é o momento deles. A gente, tiozão, é que tá fora da bolha ali, fora do. Né? Então não vamos reclamar. E o Counter-Strike, o CS, acabou tendo que se lapidar, acabou tendo que se adaptar a isso. Embora no CSGO já tivesse alguma coisa nesse aspecto, bastante coisa até por sinal. Mas agora no Counter-Strike 2 isso vai ser ainda mais explorado e tal. Eles estão querendo ainda, vamos dizer assim, ganhar ainda mais dinheiro com essas coisas, skins e acessórios para o jogo, e a molecada adora. Mas e o jogo em si é um jogo muito bom. E esses dias, vendo aqui uma matéria do Tecmundo, surgiu essa reportagem aqui, eu achei legal trazer aqui com a gente pra gente trocar essa ideia e conversar. Qual foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, FPS? Qual foi o primeiro jogo lançado? Eu, como vocês, eu dei uma pincelada rápida aqui na matéria, e eu, como vocês, também caí do cavalo, né? A gente tem aquela. A gente que eu digo, a galera mais da antiga, né? Dos anos 80 e 90, tem na ideia, tem na mente que o primeiro jogo de tiro que a gente tem ideia, pelo menos que a gente acha que foi, é o Doom. Né? Ah, o Doom, mano. Se você fizer essa pergunta pra quase todo mundo, até você mesmo, quando eu falei aqui, qual foi o primeiro jogo de tiro primeiro? Ah, o Doom. E não foi, né? Como a gente vai ver aqui, não foi. Vamos lá, vamos entrar aqui. O jogo de tiro em primeira pessoa, então ele explica ali o que é o gênero de jogo de tiro. Acho que pra gente isso não vem ao caso, a gente já sabe o que é. Só que o tipo de jogo em que você enxerga o cenário a partir de uma perspectiva, um personagem armado, começou décadas antes do Doom, com uma proposta bem parecida ao que temos atualmente, mas apresentando gráficos e jogabilidade ainda em fase rudimentar, meio óbvio, né? Apesar de franquias como o Doom serem bastante reconhecidas como pioneiras do gênero de tiro em primeira pessoa, a história de jogos FPS começa antes. Na verdade, apesar de terem sido revolucionários, nenhum game da desenvolvedora id Software foi de fato o pioneiro. A empresa mudou o jogo ao estabelecer as bases que conhecemos como FPS e conseguiu sucesso comercial no gênero em 1982 com Wolfenstein 3D. Porém, o título de primeiro local, primeiro lugar, vamos dizer assim, o primeiro jogo, pertence a um grupo de estudantes que não fazia ideia de que estava prestes a fazer história. O primeiro jogo caracterizado como FPS é o Maze War. Nunca tinha ouvido falar desse jogo. Nada, 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 nem qualquer menção, enfim, a gente vai ver junto aqui, mas eu realmente nunca tinha ouvido nada a respeito desse jogo. Esse foi o primeiro jogo, né? O primeiro jogo FPS que se tem notícia do ano de 1974. Maze, eu ia falar Waze, mas é Maze War From. O jogo, como a gente viu, foi lançado em 73, né? Foi criado em 73, mas lançado somente em 74. É engraçado, né? A gente ver
como eles mesmos falaram na matéria, como é que as coisas eram rudimentares nessa época, mas lógico que a gente tem a perspectiva dos anos que nós estamos aqui, 2023. Imagina isso nos anos 70, né, onde você não tinha, vamos dizer assim, a menor, principalmente aqui no Brasil, né, a menor perspectiva de tecnologia. Não existe, a tecnologia praticamente ela começou, né, nos anos 70. Embora já houvessem coisas antes, mas os anos 70 foram ali os pioneiros nisso aí. Nem eles próprios sabiam o que estavam fazendo, né? Era uma novidade para todo mundo. Então a gente vê os computadores ali, vê os consoles, eram gigantes, né, cara? Eram coisas que tomavam. Olha ali a imagem, como é que eram os bonequinhos ali se locomovendo. Era uma coisa assim, esdrúxula, mas pra época, né? Olha lá, o tamanho dos consoles, dos PCs e tudo, era realmente algo assim inimaginável, né, cara? Para os nossos padrões de hoje em dia, são coisas assim fantásticas. Ao invés de uma empresa, os responsáveis pelo desenvolvimento do jogo são Steve Colley e Gary Thompson. Eles criaram um título simples de ambiente 3D com paredes desenhadas por linhas verdes e um fundo preto. Inicialmente, a ideia era apenas fazer uma demonstração técnica do desenho de gráficos vetoriais no computador, mas logo o trio percebeu que as experiências ficariam mais divertidas se outros elementos fossem adicionados na navegação, que foi aqueles pequenos bichinhos verdes que a gente viu ali na tela, que se locomoviam e dava essa sensação de FPS, né? Troca de tiro, tal, pelo labirinto ali. A gente pode dizer até, entre aspas, que foi o pai ali do Counter-Strike, né? Vamos dizer assim, né? O legado de Mazeware. O Mazeware original funcionava apenas em um número pequeno de microcomputadores que se compartilhavam um sistema operacional parecido, o IMLAC, era o pai do Mac, o PDP-10 e o Xerox Star. Com o tempo, ele passou a ser compatível com outros modelos, inclusive com a possibilidade de pessoas jogarem partidas entre si usando conexões da ARPANET. Nossa, a ARPANET é muito velha, cara. A experiência de conectividade entre universidades que precedeu o padrão que hoje conhecemos como internet. Então, para quem não sabe, a ARPANET é a mãe da internet, né? Acho que é, né? Isso, não sei se posso estar enganado, não sei se a ARPANET veio depois. Eu acho que veio depois. Antes da ARPANET ainda tinha aqueles negócios lá dos militares e tal. Mas enfim, a ARPANET era uma rede que interligava as faculdades, né? Foi assim que começou o World Wide, não, a URL, né? Enfim, tem a história da internet, depois vocês deem uma pesquisada, mas a ARPANET é a precursora disso tudo. A matéria segue aqui, dá outros detalhes, dá coisas aqui que não interessam muito a gente, né? Eu tenho procurado fazer uns conteúdos mais rápidos e mais sucintos para não ficar enrolando muito, enchendo linguiça. Só eu gosto de trazer um assunto. Aqui o conteúdo do canal eu tenho voltado mais para isso, né? Menos entretenimento, menos firula, né? Passando e mais tete a tete, mais conversa, mais troca. Então, quando eu vejo essas notícias, né? Quando eu vejo essas manchetes, assim, eu penso logo na galera do canal, né? São perguntas que eu acho que às vezes a gente se faz, né? Mesmo que a gente não tenha, às vezes, saco, paciência de ir lá pesquisar, ou de, às vezes, ficar lendo, né? Que o texto, às vezes, é meio tedioso e você acaba não tendo com quem conversar, com quem trocar experiências e tal. Então, assim, às vezes, no vídeo, fica uma forma mais interativa, você acaba absorvendo um pouco mais de conhecimento, sabendo de algumas coisas e, né? Porque, às vezes, é aquilo que eu falei no início, se perguntasse, todo mundo ia falar que o primeiro jogo de FPS foi Doom. E não foi, né? Lógico que aqui também os caras foram muito ali na raiz, né? O primeiro. Mas não deixa de ser, né? Os caras também merecem créditos, né? Tudo é um ciclo, né? Pra galera de Doom conseguir desenvolver o game, evoluir, os caras beberam em alguma fonte. Os caras não começaram do nada, né? Ninguém começa do nada. Sempre a gente vai evoluindo. Então, sei lá, tipo, pro cara criar o computador, se a gente for estudar realmente a história da internet, tem o Abaco, da internet não, dos computadores, tem o Abaco, né, que foi o primeiro computador, vamos dizer assim, que realizava cálculos e tudo mais. Então é sempre assim, a história da humanidade é uma história de evolução. Então é importante sim a gente deixar esse legado. Para quem não conhecia, tá aí Mazeware. Muito legal, né, cara? Eu particularmente eu gosto, eu acho que essas curiosidades são importantes pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não foi Doom, primeiro jogo de FPS, não foi Doom, você errou. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.